Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre a disciplina de compiladores. Primeiramente, o que significa a palavra compilar? Pela definição do dicionário Aurélio, compilar significa converter para a linguagem de máquina um programa desenvolvido em linguagem de alto nível. O compilador é responsável pela tradução de uma linguagem para outra. Ele pega o programa escrito na linguagem fonte e transforma ele na linguagem alvo. Esse trabalho feito pelos compiladores é muito importante, pois sem eles ainda estaríamos utilizando linguagens de baixo nível, de baixa legibilidade. Para projetar um compilador, existem dois fatores que mais influenciam. Primeiramente, a especificação da linguagem fonte na qual esse compilador será implementado, e que terá forte influência na fase de análise. E depois a arquitetura da máquina-alvo onde esse compilador será instalado, que terá forte influência na fase de síntese. Antes de fazer um maior detalhamento sobre o compilador em si, vamos falar um pouco sobre alguns programas relacionados a essa disciplina. Primeiramente, o editor, que oferece uma estrutura para desenvolver o programa, que auxilia o desenvolvedor a produzir o código que será o arquivo a ser compilado. O depurador, que é utilizado para determinar erros na execução do código. Normalmente, esse depurador faz parte de uma IDE, que é uma Integrated Development Environment. Temos também o pré-processador, que é ativado pelo compilador antes do início do processo de tradução. Ele pode apagar alguns comentários, incluir arquivos necessários e fazer substituições de algumas macros que serão necessárias no código. Temos também o carregador, que resolve os endereços relocáveis relativos a um endereço base, tornando assim o código mais flexível. Temos também o organizador, também conhecido como linker. Ele é responsável por coletar códigos compilados e juntá-los em um arquivo executável. O montador, também conhecido como assembler, que traduz para a linguagem de montagem, o assembly, para um processador particular. Temos ainda o interpretador, que interpreta um código-fonte e o executa logo em seguida, não gerando um código objeto. E por fim, o gerador de perfil, que coleta estatísticas sobre o comportamento de um programa objeto durante a sua execução. Temos aqui alguns exemplos de linguagens de programação interpretadas. São elas o JavaScript, o Python, Ruby, o R e a Lua. Esses são alguns exemplos de linguagens compiladas: Ada, C, C++, o Objective-C e o Fortran. Agora que conhecemos um pouco sobre os programas relacionados aos compiladores, iremos estudar um pouco mais sobre o processo de tradução. Temos aqui uma imagem que nos mostra uma visão geral sobre esse processo. Primeiramente, temos um código-fonte, que passará por esse bloco chamado aqui na imagem de frente. Esse bloco resultará num código intermediário, que será analisado novamente nesse bloco chamado fundo, resultando num código-alvo. Agora, detalharemos um pouco mais desse processo de tradução feito no compilador. A primeira etapa é a análise léxica, que é feita pelo analisador léxico, também conhecido como sistema de varredura. Nessa etapa, as sequências de caracteres são organizadas como unidades significativas, que chamamos de lexemas. Por exemplo, se tivermos a seguinte sequência: A, index igual a 4 mais 12. Temos a seguinte tabela. Nela, temos uma lista dos lexemas do lado esquerdo e uma lista dos seus respectivos tokens do lado direito. Além de reconhecer os tokens, o analisador léxico pode inserir identificadores na tabela de símbolos e inserir literais na tabela de literais. Nessa parte da análise léxica, podemos dizer que verificamos se uma palavra foi bem formada. Após a análise léxica, o compilador parte para a análise sintática, feita pelo analisador sintático.
também podemos chamá-lo de parser. Nessa etapa, são determinados os elementos estruturais do programa e seus relacionamentos. Os resultados obtidos na análise sintática são representados como uma árvore de análise sintática. Podemos ver um exemplo de uma árvore sintática. A sua raiz é uma expressão de atribuição e tem dois filhos, que são dois tipos de expressões. E cada tipo de expressão possui outros dois filhos, que são os identificadores e os números, e esses podem ser derivados para os terminais. É nessa análise que nós verificamos se a sentença foi bem formada. Feita a análise sintática, o compilador passa a fazer a análise semântica, que é feita pelo analisador semântico. A semântica de um programa é o seu significado, contrastando com a sua sintaxe ou sua estrutura. O analisador semântico, ele faz a verificação dos tipos das declarações, que é a semântica estática, e frequentemente adiciona novos atributos na árvore sintática. Nesse exemplo, na árvore sintática, foram adicionados alguns atributos especificando os tipos dos nós. Nessa análise, verificamos se o texto está coerente. O próximo passo na compilação é passar pelo gerador de código intermediário. Ele gera uma representação de baixo nível do código, que deve ser gerada facilmente e deve ser traduzida para a máquina-alvo também facilmente. Uma das representações de código intermediário muito utilizada é o código de 3 endereços, que é usado pelo compilador para auxiliar na implementação das transformações voltadas a melhorar o código. Cada instrução em um código de 3 endereços possui 4 termos, sendo eles o operador, o operando 1 e 2 e o resultado. Neste exemplo, temos uma expressão longa e logo abaixo nós a reduzimos para várias pequenas expressões de acordo com os 3 endereços. Então, é feita a otimização do código intermediário, com o objetivo de produzir um código-objeto de melhor qualidade, ou seja, um código mais rápido, menor e que consuma menos processamento. No exemplo dado, podemos observar um código de 3 endereços. Primeiramente, é otimizada a variável t, que passa a ter um valor constante. Depois, atribui-se diretamente o valor de t ao vetor, poupando mais um passo no código. Posteriormente, é realizada a geração do código-alvo a partir do código intermediário otimizado. Nessa etapa, são levados em consideração o conjunto de instruções, os modos de representação de dados, os modos de endereçamento e o conjunto de registradores da máquina-alvo. No exemplo, temos um código de máquina e suas instruções, trabalhando diretamente com os endereços de memória. Finalmente, é feita a passada pelo otimizador do código-alvo, que tenta melhorar aquele código gerado. Mais comumente, é escolhido outro modo de endereçamento para melhorar o desempenho e são feitas substituições de sequências de instruções lentas por outras mais rápidas, eliminando operações redundantes ou desnecessárias, como forma de otimizar o código. É comum um compilador processar um programa várias vezes. Essas repetições são chamadas de passadas. A passada inicial é responsável por criar a árvore sintática e criar o código intermediário. As demais passadas acrescentam informações e alteram a estrutura, produzindo uma representação diferente. Nesta última parte do vídeo, apresentaremos 2 abordagens para criar um compilador de uma nova linguagem. Para isso, usaremos a representação do T-diagrama. Ele representa um compilador escrito em linguagem H, que aceita códigos em linguagem S como entrada e irá gerar códigos na linguagem T como resultado. Na primeira abordagem, podemos escrever um compilador em uma linguagem diferente, que já existe um compilador executável. Nesse exemplo, temos um código escrito na linguagem A e um compilador para ele escrito na linguagem B. Como o compilador de B já existe, temos assim um compilador executável da linguagem A para a máquina H. A segunda abordagem seria escrever o compilador para A
na própria linguagem A. Para isso, usamos um processo chamado de partida rápida, ou bootstrapping. O primeiro passo do processo consiste em escrever um compilador simplificado direto na linguagem-alvo desejada. Este compilador simplificado pode não ser otimizado, ou pode dar suporte a apenas um subconjunto da linguagem A. Depois, usamos este compilador mais simples para compilar o compilador escrito em A. E como resultado, temos um compilador otimizado e escrito na linguagem A. Bom, pessoal, essa foi a nossa descrição dos pontos principais abordados na disciplina de compiladores na Unifesp. Obrigado pela atenção e bons estudos.